que estava arando a terra. Na frente dele ia 12 pares de boi. Ele estava orando no último par. A minha Bíblia é um pouco diferente, tá? Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa por cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar meu pai e minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou te impedindo. Ou então tem algumas palavras, algumas Bíblias que dizem assim: tu sabes bem o que eu fiz contigo. Está escrito assim na tua Bíblia? Tu sabes o que eu fiz contigo, está escrito, não é? Então fica com essa palavra: tu sabes o que eu fiz contigo, tá? Agora roda algumas páginas aí. Chegou o tempo do Senhor Deus levar Elias para o céu no redemoinho, e Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu no caminho. Elias disse: fica aqui porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. Assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu. Ele perguntou: você sabe que hoje o seu Senhor vai ser levado de você? Ele disse: sim, eu sei. Respondeu Eliseu: mas não vamos falar nisso. Então Elias disse a Eliseu: fica aqui porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profeta que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou: você sabe que hoje o teu Senhor vai ser tirado de ti? Ele disse: sim, eu sei. Então respondeu Eliseu: mas não vamos falar sobre isso. Aí Elias disse: fica aqui porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor e pelo Deus e pelo Senhor que não o deixarei. Amém? Elias estava passando. E ele encontrou Eliseu. E jogou a sua capa. Põe o paletó. E disse para Eliseu: vem. Mas Eliseu disse: Senhor, deixa eu primeiro beijar meu pai e minha mãe. E aí Elias disse assim para ele: você sabe hoje o que eu fiz contigo. Irmãos, eu quero dizer para você que você foi escolhido. Quando Deus olhou para você, Ele te escolheu. Ele jogou sobre você um manto de autoridade, um manto de graça, um manto que dá direito a você fazer as mesmas coisas que Ele fez. Depois que Ele chamou Eliseu, a palavra do Senhor diz que eles ficaram um bom tempo sem aparecer, sem falar o nome de Elias. Só foi falar o nome de Elias depois, só quando estava lá em 2 Reis capítulo 2, que o Senhor disse para Elias: Elias, eu vou te arrebatar e você vai lá, unge outra pessoa chamada Eliseu, porque eu vou te tirar dessa terra. E eles estavam num lugar e eles foram para Gilgal. Diga Gilgal. Eu quero que você coloque Gilgal. Essa semana hoje de manhã eu vim aqui, eram umas 8h30 mais ou menos. Eu me tranquei lá na sala pastoral, fiquei lá orando, pesquisando. E eu achei a palavra Gilgal lá no livro de Josué, capítulo 5. Abriram aí, Josué 5? Amém? Retirarei sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então presta atenção. Quando eles saíram do Egito, eles saíram e eles tinham algumas marcas. Então eles foram circuncidados no meio do caminho. Mas quando eles chegaram na terra prometida, todas as pessoas que tinham sido circuncidadas antes de sair do Egito, morreram. Foi uma geração nova que entrou em Canaã. E para que isso acontecesse, eles precisavam ser circuncidados de novo. O que significa isso, irmãos? Significa o seguinte: quando você foi escolhido, Deus fez uma marca em você. Ele marcou você. Não com a circuncisão, porque nós não precisamos mais disso. Ele foi marcado, nós fomos marcados com o nome de Jesus. Gilgal significa separado, deixado para trás. Não tem mais ligação.
Deus queria que o povo entrasse na terra sem nada do Egito. Deus quer que você sirva a Ele sem nada do mundo. Deus quer que você sirva a Ele com uma direção totalmente diferente. Pode deixar para frente daquela que nós estamos pensando que Deus quer que a gente sirva. Gilgal significa separado. Você foi tirado de lugar e não mais pertence àquele lugar. Por isso que eles se encontraram lá. Porque Eliseu ainda tinha alguma coisa para ser tirada da vida dele. O chamado foi o primeiro passo. Agora, o segundo passo é desejo. Por que desejo, pastor? Porque ele disse assim: deixa eu ir beijar meu pai e minha mãe, e depois eu vou. Ele tinha o desejo de servir a Elias. Porque tem muitas pessoas que é chamada, mas não servem a Deus. Só chamada. Então ficam sentados, não fazem nada, não pregam, não lutam por um ideal. Mas Eliseu foi lá, beijou o pai, e quando ele ia saindo, Elias disse uma palavra para ele: veja bem o que eu fiz com você. E o que eu fiz com você? Eu coloquei o meu manto sobre a sua vida. Olha, Jesus, quando saiu do céu e te escolheu, Ele chegou para você nesta noite e disse assim: você sabe o que eu fiz contigo? Você sabe o que eu fiz contigo? Eu te escolhi. Eu te escolhi. Agora, depende de nós se nós vamos segui-lo ou se nós vamos parar. Aí eles foram até Gilgal. O que significa Betel? Diga casa de Deus. Diga casa de Deus. Quando eles saíram de Gilgal e foram para Betel, Deus queria que Eliseu tivesse experiências. A casa de Deus é lugar de experiência. A casa de Deus é lugar de conhecimento de Deus. Você não vem na igreja porque alguém te convidou. Você vem na igreja porque você quer alguma resposta de Deus. Você quer conhecer Deus mais a fundo. Você vê que as pessoas do Velho Testamento conheciam Deus só de ouvir falar. Mas Abraão viu Deus. Moisés viu Deus. Você tem visto Deus operar na sua vida? Você tem visto Deus modificar a situação da sua vida? Você tem visto Deus fazer coisas maravilhosas? Jó disse: Senhor, antigamente eu o quê? Ouvia falar, mas hoje os meus olhos te veem. Casa de Deus, Betel, significa Eliseu, você vai precisar ter experiências com o meu Deus para que você possa ser chamado de uma maneira especial. Você que está aqui nessa noite, você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque Deus vai te dar uma experiência. Há muitos anos atrás, eu tive uma das maiores experiências da minha vida. Antes, eu também só ouvia falar. Mas naquele dia eu vi Deus. Eu estava deitado na minha cama, orando. E quando eu estava olhando para o teto, era uma laje a minha casa. E naquela noite, naqueles dias, nós estávamos passando uma luta muito grande com o Samuel, né? Porque muita gente aqui não sabe, mas meu filho ficou muitos anos doente. Então, ela estava olhando para o teto, nós estávamos passando uma luta muito grande. E eu disse: Senhor, parece que o Senhor não está vendo esta luta que nós estamos tendo. Dona Ana estava deitada, meus filhos estavam no quarto de cima. Eu disse: Senhor, ainda o Senhor me ama? Porque é tanta luta, tanta luta. E nós estávamos na igreja lá no Mandaqui, muito longe daqui, quase 27 quilômetros. De repente, irmãos, o teto da minha casa, a laje abriu. Eu, quando vi a laje abrir, eu queria gritar e não dava para gritar. Eu queria tirar minha mão e não dava para tirar minha mão. E eu em pensamento chamava Ana, 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 e Ana roncando. E de repente, no meio daquela fresta que abriu dentro da minha casa, eu vi uma boca. Ela chegou bem perto de mim, mas uma boca um pouco maior, assim. E um olho muito lindo, nada de olho azul, era um olho normal.
aquele olho piscou e aquela boca falou assim: eu sei a tua luta e tudo que você está passando, mas nunca se esqueça que eu ainda te amo. Quando ele falou aquilo, irmãos, a boca desapareceu, os olhos sumiu, a laje fechou e eu gritei para Ana: Ana! E a Ana acordou. O que foi? Eu disse: eu vi Deus. Ela disse: vai dormir. Eu falei: Ana, eu vi Deus. Ela disse: vai dormir. Antes eu ouvia falar de Deus, mas naquele dia eu vi Deus. Então são coisas que você só aprende em Betel, casa de Deus. Você aprende a orar, você aprende a buscar, você aprende a obedecer. Outra coisa, o chamado seu, ele é uma coisa tão especial que quando você vem para a casa de Deus, o seu chamado aflora. Amém, Eliseu? Saiu de Gilgal, separação, e agora veio para Betel, casa de Deus. Vai ter muita experiência. Quero que você repita bem forte comigo. Toda vez que eu falar, sai de um lugar para outro, você vai ter que repetir isso aí. Tá bom? E você também repete comigo. Bom, saíram de Gilgal, separação, vieram para a casa de Deus, muita experiência. Agora você fica aqui. Repete. Tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. E ele veio para onde? Foi para Jericó. Fica aqui em Jericó. O que significa Jericó? Jericó significa, a palavra certa, Jericó é perfume, fragrância. Não é destruição. Jericó era uma cidade que foi destruída, mas a palavra grega em Jericó significa perfume. Como é que chama? É frescor que fala? É isso? Aroma. O que significa Jericó, irmãos? Deus queria falar para Eliseu que o chamado dele, a separação dele, a experiência dele, ele tinha que ter o perfume bom de Cristo. Paulo fala que nós devemos ter o bom cheiro de Cristo. Tem muitos crentes que hoje em dia não usam nem desodorante espiritual, estão cheirando mal. Quando eu escutei essa palavra Jericó vindo dos meus ouvidos, eu disse: o que é Jericó? Ele disse: o doce perfume do Senhor. A sua vida precisa estar na casa de Deus, cheirando um aroma saudável para eles lá fora. Você precisa inalar o bom perfume de Cristo. Você já foi separado, você veio para a casa do Senhor, já teve experiências com Deus, agora você precisa soltar aquilo que Deus deu para você, que é o bom perfume para as pessoas, falar do amor de Deus para eles, cuidar das pessoas, amar as pessoas. Fique aqui em Jericó, porque da tua vida tem que começar a sair aroma. Fique aqui. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Mas é necessário que você fique. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Eles estavam trabalhando, certo? Sim? Estava trabalhando. Quando jogou o manto sobre ele, ele fez uma separação na vida de Eliseu e falou para Eliseu que o chamado dele tinha que ter algumas separações, tirar alguma coisa. Ensinou que Betel é a casa de Deus, ele precisava ir para a casa de Deus e depois transformar a vida dele num grande perfume. Então, quando você anda nessas 3 fases da sua vida e você chega até Jericó, a sua vida já não pode ser mais a mesma. Deus falou no meu coração: você não pode mais ser o mesmo. A gente tem se esforçado para mudar.
nós temos se esforçado para mudar. E Deus vai nos ajudar a mudar. Porque Eliseu saiu de uma maneira, e aqui e agora em Jericó, ele já estava de outra maneira. Já era um homem que tinha passado por Gilgal, por Betel, agora se encontrava em Jericó. Mas tinha mais uma fase da vida de Eliseu. E aí Eliseu foi para Jordão. Jordão, lugar de obediência. Porque a obediência faz você conseguir milagres. Olhe para quem está perto de você e diga: como é bom obedecer. Sabe por quê? Pergunta para ele: sabe por quê? Porque nós vamos operar grandes milagres. Aí ele viu, o que ele viu? Ele viu Elias tocar a capa no Jordão, e o Jordão abriu. E eles passaram e foram juntos. E aí Elias disse assim: bom, já que você separou, né, você não tem mais nada do Egito, o mundo já não te atrai mais, né? Você já não tem mais nada, nenhuma ligação com o mundo, e você hoje está frequentando a casa do Senhor, você já teve experiência com Deus, você já cresceu na presença de Deus, você já começou a inalar o perfume do Senhor, você já começou a trazer pessoas para conhecer, para começar a ajudar as pessoas a tirar aquelas coisas ruins da vida delas, começou a passar o bom perfume de Cristo. Agora, irmãos, nós temos que passar o Jordão. E o Jordão significa obediência. Porque não adianta nós largarmos, conhecermos a Deus, ter experiência com o Senhor, de vez em quando soltar um perfuminho bonitinho de Jesus, que é a palavra, pregar a palavra, mas não ter obediência à sua palavra. Aí os milagres não acontecem. Aí Elias disse: bom, já que você veio até aqui, Eliseu, pede-me o que você quer. Aí ele pegou e disse assim: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Quando ele pediu isso, Elias disse assim: você vai ter, quando você me vir subir. Já estava programadinho, né? Tudo bonitinho, já estava programado. De repente, carro e cavalos de fogo apareceram no céu e levou Elias embora. Eliseu ficou sozinho. Eliseu rasgou as suas vestes e disse: agora, então, mas de repente caiu da vida, lá daquele carro, caiu a capa, que outra hora estava nas costas de Eliseu. Agora ela caiu, de repente caiu a capa. Pum. Elias pegou. Eliseu pegou a capa, e ele tinha pedido o que mesmo? Repete. Tá. A porção dobrada significa que agora, tudo que eu fiz, você vai fazer em dobro. Jesus não disse assim um dia para nós: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. E se você crê mesmo, vocês vão fazer o quê? Obras maiores do que eu fiz. Quando Deus separou você, quando Deus chamou você, separou você das coisas do mundo, você começou a ir na casa de Deus, Deus começou a te dar experiências. Você não orava, não buscava Deus. Deus olhou para você, não é porque você tinha uma roupinha mais bonita que as outras, não, Deus olhou para você e viu o teu coração. Quando Ele olhou para você e viu que você estava inalando o perfume, Ele disse: esse menino está me honrando. Então, se quer saber de uma coisa, vou te dar uma porção dobrada. Aquilo que o meu filho fez, você vai fazer coisas maiores. Quando ele voltou, tinha alguém olhando. Quantos mais ou menos? 10? Quantos? 50? 50, pastor? Tinha 50 pessoas olhando? É mesmo, Valdira? Eu acho que tinha mais.
Aonde acontece alguma coisa assim, meio estranha, sempre aparece mais gente. Mas vamos por 50? Tá bom. Tinha 50 pessoas olhando. E essas pessoas estavam olhando o quê? O poder que Elias tinha. Sim? Eles estavam olhando agora assim. Quero ver. Quero ver se vai acontecer na vida de Eliseu o que o tal do Elias fazia. Quando Deus te escolheu, te separou, te levou para a casa dele, te deu perfume, alguém, você já passou o Jordão? Alguém vai ver, eu quero ver. Eu quero ver. Será que vai acontecer mesmo? E ficaram de olho, irmãos. E eram todos filhos de profeta. Eram todos crentes. Na igreja não é diferente. Quando você começa a crescer, as pessoas começam a ver: será que isso vai dar fruto? Será que esse negócio de cantar, acho que esse cara aí não vai muito longe não. Ele pregou hoje porque o pastor deixou. Ele abriu o culto porque o pastor foi com a cara dele. As pessoas estavam olhando, irmãos. Mas quando você deixou tudo lá atrás, quando você teve experiência com Deus na casa dele, quando você fala do amor de Jesus, você não precisa se preocupar com quem está falando. Você só pode se preocupar com a capa. Toca aí. E o Rio Jordão fez o quê? Abriu, irmãos. E Eliseu passou, irmãos. Aí os caras do lado de lá falaram o quê? Os zoiudos falaram o quê? Verdadeiramente esse cara é o cara. O espírito que estava em Elias está sobre a vida de Eliseu mesmo, velho. Olha os milagres agora que vai acontecer. Elias fez 8 milagres. Eliseu fez quanto? 16, mas a Bíblia registra 15. Ele fez um até depois de morto. Abriram uma cova, jogaram os ossos, jogaram o corpo lá de Eliseu lá dentro daquela cova lá e ficou lá. De repente aconteceu uma guerra, não tinha ninguém para jogar, jogou um soldado que estava morto lá dentro da cova, bateu nos ossos de Eliseu, o 16º aconteceu. Então você está esperando o que para acontecer na sua vida? Não importa o seu estado, não importa o seu peso, sua altura. Deus, quando tem que fazer um milagre na sua vida, Ele vai fazer e acabou. Os filhos dos profetas podem ficar olhando, podem ver o que quiser. Irmãos, você tem um chamado. Aleluia. E o teu chamado, ninguém tira. É seu. Olhe para quem está do lado de você e diga assim: ninguém pode tocar no teu chamado. E ninguém vai mudar o teu chamado. Diga assim para ele: você foi escolhido ou escolhida para fazer a diferença nesta terra, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, em tudo quanto é lugar que você for. Veja bem, irmãos, Elias, no comecinho da sua andada aqui nessa terra, ele não precisou ficar anunciando: eu sou apóstolo, eu sou pastor, olha, ei, eu sou profeta. Ele não falava nada. Assim Eliseu também aprendeu. Quando ele passava lá em Siquém, uma viúva uma senhora deu uma olhadinha assim e falou: vai aí um homem de Deus. Ele não foi no shopping comprar uma roupa para aparecer, aquelas que faz eu sou. Não, ele estava normal. Vamos fazer um quartinho para ele, falou para o marido, porque quando ele passar por aqui, às vezes ele está cansado, é bom que ele venha dormir aqui, descansar. Não é a aparência que faz o chamado, é a separação que faz o chamado. E a separação leva você para a casa do Senhor, ter grandes experiências com Deus. E experiência com Deus só vem através do perfume inalado pelo Senhor na sua vida. E aí, irmãos, os milagres, rapidinho, muito rápido. Não faça como Jó. Não fique só comece a ver. Amém? Que Deus abençoe você.
Que esta palavra possa entrar no seu coração e saber que você tem um chamado, e esse chamado, ele depende de você, esse chamado se cumprir. E depende também de você passar essas fases sem se arrepender no meio do caminho. Porque Eliseu podia ter ficado até Betel só e ido embora, mas ele quis ficar até o fim. Então a Bíblia diz assim: fica até o fim, firme, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém?